Olha só, se o futebol é um cemitério de favoritos, o Chelsea é um coveiro bastante importante da história recente desse esporte que a gente gosta tanto e por jogos como esse que a gente gosta tanto também do futebol, né? Porque a imprevisibilidade, a chance dos favoritos caírem por terra é algo essencial, é uma condição sine qua non do futebol, né, cara? Uma condição básica, assim, inerente. E o Chelsea consegue fazer isso mais uma vez na própria história. A primeira Champions contra o Bayern em Munique, a segunda contra o Manchester City de Pep Guardiola e agora campeão do mundo contra o time sensação do momento, o Paris Saint-Germain, 5-0 na final da Champions contra a Inter de Milão, 4-0 contra o Real Madrid no jogo passado na Copa do Mundo de Clubes, 2-0 para cima do Bayern, atropelos para cima do Liverpool, vitórias importantes diante do Arsenal e agora consegue chegar numa final de Copa do Mundo de Clubes como o grande favorito por méritos próprios e cai com 3-0 do PSG no primeiro tempo, com direito a olé no começo do segundo. Cara, 3-0 para o Chelsea para cima do PSG. Impressionante. Impressionante. Eu estou aqui me retratando porque quem me viu em gravações e em programas ao vivo como o nosso melhor futebol do mundo, antes do jogo, sabe que eu estava acreditando muito pouco no título do Chelsea. E sequer consegui vislumbrar a possibilidade do Chelsea ganhar do PSG jogando dessa forma. O primeiro tempo, meus amigos, foi uma aula, um nó tático, um amasso de Enzo Maresca para cima de Luiz Henrique. Daqui a pouco eu quero falar do comportamento patético do Luiz Henrique no fim do jogo, depois do apito final, agredindo o João Pedro. E também quero derramar elogios ao atacante brasileiro do Chelsea. Mas antes, Enzo Maresca, jovem e promissor treinador, que já tinha feito uma grande temporada primeira, né, com o Chelsea, conseguindo um primeiro semestre espetacular de até sonhar com brigar pelo título da Premier League, meses no início desse ano de instabilidade e problemas, só que depois foram recuperados com uma arrancada no fim da temporada, garantindo vaga na Liga dos Campeões, via Premier League, e conquistando a Conference. Então a primeira temporada muito boa que termina com esse título, que mais do que o título em si, a Copa do Mundo de Clubes, é essa final, cara. É você colocar o PSG na roda mesmo com 30% de posse de bola. Quem acompanha o Chelsea do Maresca, quem acompanha as ideias do Maresca, sabe que ele quer a bola. E eu gostei muito da adaptabilidade dele a esse PSG. Não tentou ter mais posse de bola, criou mais chances e fez 3 gols com 30% da posse. Soube escapar da pressão alta do PSG com bolas longas. O Robert Sanches, que viveu uma noite de Peter Cech, ele foi muito bem com as mãos e com os pés. Conseguiu espetar o Malo Gusto, incomodando muito o Nuno Mendes, que fez uma má partida, e o Beraldo, que fez uma má partida, em dobradinha ali com o Cole Palmer. E o Cole Palmer, quando ele tá num dia assim, cara, é impressionante. O Cole Palmer é impressionante. Eu acho ele craque da bola. Craque da bola. 23 anos, já tem gol em final de Euro, gol em final de Conference League e agora gol em final de Copa do Mundo de Clubes. 2 gols, que o segundo parecia replay do primeiro. E o primeiro parecia a premonição do segundo. O segundo é mais bonito ainda porque ele faz toda a jogada, né? Limpando os jogadores do Chelsea, do PSG. O Cole Palmer, que ainda deu assistência para o terceiro gol. A cavadinha linda do João Pedro. O João Pedro que chegou voando baixo. Chega dando indicações, dando bons indícios de que pode ser a solução para o grande problema do Chelsea na temporada, que foi a falta de conversão de tantas oportunidades criadas em gol. O João Pedro é muito melhor do que o Jackson. Ele é muito melhor que o Delap, que acabou de chegar também. Vamos ver como que esse João Pedro vai conseguir se manter fisicamente saudável. Tem um histórico mais ou menos conturbado de lesões no Brighton, mas tecnicamente é muito bom jogador, que dá para jogar não só de 9, mas como segundo atacante, atrás do camisa 9, jogou muitas vezes assim, atrás do Welbeck no Brighton, pode jogar pela direita, pode jogar pela esquerda. Muito, muito, muito bom jogador, mas eu espero que ele jogue como 9.
não só porque é o que o Chelsea precisa, mas é o que a seleção brasileira também precisa. Aliás, Carlo Ancelotti estava no estádio para ver essa vitória absolutamente fantástica e com moral do Chelsea para cima do PSG. Ah, Cole Palmer, como é bom te ver jogar quando você tá bem assim, cara. O primeiro ano dele, ano e meio com a camisa do Chelsea, foi um assombro, e 2025 era muito fraco. Ele acordou na final da Conference League, fez uma grande final, foi bem contra o Palmeiras, um pouco mais sumido contra o Fluminense, e agora é um dos grandes jogos, em termos de peso de adversário, do Cole Palmer com a camisa do Chelsea, enfim, na carreira, né? Porque ele ainda tem 23 anos. É o craque com menos cara e menos pinta de craque que há por aí, né? E pode dar uma dobradinha muito boa com o João Pedro. João Pedro e Palmer, talvez tenhamos aí uma projeção de uma dupla sensação, né? Uma duplinha que pode brilhar na Premier League, na Liga dos Campeões. Teremos o Chelsea nas telas da TNT e da HBO Max, né? Por conta do retorno do Chelsea para a Liga dos Campeões. Muda o patamar do Chelsea essa vitória, tá? Para a Premier League, é claro que precisa de ainda mais consistência. Vamos ver como é que vai estar fisicamente esse elenco, como é que vai ser a chegada do Estevão, o aproveitamento do Estevão, a administração desse elenco, que eu ainda acho que precisa de um zagueiro e um goleiro. O Sanches foi muito bem hoje, mas eu ainda não confio no Sanches. Mas é um Chelsea que ganha com todos os méritos e com uma exibição gigante. Jogou como o time grande, o clube grande que é. O Chelsea é copeiro. E agora é o primeiro campeão da história da Copa do Mundo de Clubes. Parabéns ao Chelsea. Em relação ao Luiz Henrique, eu não vi ainda as justificativas do Luiz Henrique, não vi o que o João Pedro falou. O Donnarumma também foi para cima do João Pedro, mas eu só vi a agressão do Luiz Henrique. Ele precisa ser punido exemplarmente. É preciso saber perder. É um comportamento absolutamente patético do treinador do PSG. Espero que ele já tenha pedido desculpas para o João Pedro e publicamente, porque ele não pode dar esse exemplo. Eu não sei o que foi dito, mas não há justificativa para esse tipo de agressão, bicho. Não consigo imaginar em algo que o João Pedro tenha falado para justificar esse tipo de agressão. Então eu espero realmente que ele seja punido de maneira exemplar pela FIFA e que isso seja, claro, absorvido também pelas outras instituições, por jogos da UEFA, por jogos das competições francesas e tudo mais. Uma pena que o Luiz Henrique termine dessa maneira uma temporada absolutamente brilhante do PSG. Não diminui, tá? A temporada do PSG, essa derrota, mas aumenta não só a temporada do Chelsea, mas as projeções para o Chelsea temporada 25-26.